para você que clama nesse é o Palavra da Fonte. Julho é um mês muito especial para mim. Foi em julho de 2007, há 13 anos atrás, que eu saí de São Paulo em direção à Contagem para o meu primeiro treinamento missionário. E quando eu olho para trás, o sentimento mais forte que vem à minha mente é como Deus me liderou em oração naqueles dias e como isso foi precioso para a minha caminhada. A história é um pouco grande, mas se eu puder destacar alguns pontos para vocês. Eu recebi um chamado do Senhor para missões. Eu estava em contato com um seminário no norte do Brasil, mas quando chegou o dia do começo do ano letivo do seminário, eu não tive nenhum apoio dos meus pais, nem o apoio financeiro que eu necessitava. Bom, o que seguiu foi um tempo de muitos porquês, muita dúvida. Eu precisava entender o que Deus queria que eu fizesse. Por um lado, eu tinha uma palavra de Deus, que Ele queria que eu fosse um missionário, me chamando para ser missionário, mas por outro lado, eu não tinha condições de fazer isso. Não tinha como fazer isso. E foi aí que Deus me deu uma outra palavra. O Senhor, num tempo de louvor, numa igreja, Ele me desafiou a dedicar as minhas manhãs em oração. Nessa época eu era um dos zeladores da igreja ou algo do tipo. E eu vinha para a igreja umas 6 horas da manhã e me trancava num quartinho e ali eu orava até o tempo que eu pudesse. E aquelas manhãs foram preciosíssimas para mim, mudaram a minha vida, de fato. E depois de 4 meses nesse propósito, o Senhor começou a abrir as portas. Uma missionária que tinha me visto uma vez na vida, uma mulher brasileira, missionária na Itália, no tempo dela de oração, ajoelhada diante do Senhor, o Senhor falou com ela sobre mim, um menino da periferia de São Paulo. E o Senhor desafiou a ela a ser a minha primeira mantenedora, a investir no meu ministério. E ela foi durante os meus 2 primeiros anos em missões, um grande apoio para mim. E talvez por causa desse ato de Deus, né, de começar a mover as águas, eu tomei coragem e tive uma conversa franca com os meus pais. E naquele dia a gente chegou a um acordo a respeito da minha ida para missões. E por que eu estou falando isso com você? Talvez você possa estar passando nesse momento um tempo de porquês na sua vida, o que não é muito difícil de achar, né? Todos nós temos momentos assim. E a palavra que eu quero deixar para você, eu estava lendo Isaías esses dias e no capítulo 38 eu me deparei com essa história do rei Ezequias. Ele que, estando doente no seu leito, ele recebeu uma palavra muito dura do Senhor. O profeta Isaías chegou até ele e disse: arruma a tua casa, essa doença que você tem é para a morte. E aí foi a primeira lição que eu recebi desse texto, porque a palavra de Deus diz que o rei Ezequias, ele é afligido pela palavra de Deus. A palavra toca ele profundamente. E esse é o ponto. Tudo tem que começar daí. Você tem uma palavra de Deus? Você tem algo que você ouviu da parte de Deus? Talvez uma palavra dura, como o rei Ezequias, ou talvez o seu chamado, ou algo sobre a sua família. O que Deus tem falado com você? Como isso tem te afligido? Como isso tem tocado você? O quanto isso é importante para você? E a segunda coisa é, a palavra de Deus diz que o rei, ele se vira para a parede, para o muro, e ele começa a orar. Essa é claro, no texto ele é literal, é um texto histórico, literal, mas serve de uma boa metáfora pra gente, né? Talvez você não tenha tempo, como eu tive, de dedicar as suas manhãs, ou as suas tardes, ou as suas noites em oração, mas o que você precisa nesse momento é se desligar do que está ao seu redor e virar para o muro e se dedicar em oração. A Bíblia diz que o rei, ele chegou diante de Deus e ele falava: Senhor, lembra de mim, da maneira como eu tenho te servido, do que eu tenho feito para o Senhor, e tem misericórdia de mim, Deus.
E depois a Bíblia diz que ele chora amargamente diante do Senhor. Você tem feito isso? Você tem buscado as suas fontes no Senhor? Onde você tem buscado socorro no momento de aflição? Qual tem sido a sua fonte de socorro? Você tem buscado nos recursos materiais algo que só pode vir de Deus? Você precisa se virar para o muro. Você precisa se desligar das coisas que estão ao seu redor e buscar no Senhor a sua salvação. E por último, a Bíblia diz que o Senhor responde. E a maneira como o Senhor responde é muito preciosa. Porque a Bíblia diz que Deus fala para o profeta: diga a Ezequias que eu ouvi e ouvi. Ouvi e vi. E por que isso é tão precioso? A Bíblia, por muitas vezes, quando ela fala sobre os ídolos, deuses que não são deuses, ela fala: eles têm ouvido, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. E o nosso Deus, ele não é assim. O nosso Deus é um Deus vivo. E é um Deus que te conhece nesse momento, que sabe os seus porquês. E que não se sente de modo algum ofendido quando questionado com humildade. Então, hoje eu quero devolver essa pergunta para você. Devolver esses porquês. Se você tem questionado ao Senhor de como passar por essa situação, como resolver esse problema, eu devolvo essas perguntas para você. Como você resolve? Como você vai resolver esse problema? Qual que é a sua fonte? Onde você vai buscar a sua salvação? Se vire para o Senhor. Se vire para o muro. Se desligue das coisas que estão ao seu redor. Até a próxima Palavra da Fonte.